mais uma vez. Relembrando alguma questão sobre a estabilidade da amostra, né, e a sua prevenção antes da realização do exame. Porque muitas vezes a gente entende que o tempo da amostra para ser analisada, ela somente inicia a partir do momento que ela chega no laboratório. Contudo, o tempo da amostra, desde quando o paciente faz a emissão das fezes. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Camille. Desde quando o paciente faz a emissão, já começa a contar esse tempo. Dependendo, então, da consistência das fezes, tem o tempo dela ser analisada. Como a gente observa aqui na amostra, nesse slide, a gente vê que as amostras líquidas, elas são aquelas amostras diarreicas. Boa tarde, Flávia. São amostras diarreicas. Essas amostras diarreicas, ela tem um tempo após a emissão até a execução do teste, que é 30 minutos. Porque durante esse tempo, o que vai acontecer? Se tiver alguma forma evolutiva de um parasita ali dentro, como, por exemplo, um trofozoito de um protozoário, ele vai ter mais ou menos esses 30 minutos, a qual vai manter a conformação do trofozoito. Para fazer aqui um desenho. Então, lindo, desenhando aqui com o mouse. Aqui temos uma representação esquemática como se fosse um trofozoito de uma giardia. Tem aqui o trofozoito, aqui as estruturas internas deles. Temos os pares de flagelos, eles possuem 4. Esse indivíduo, pessoal, ele, após a sua liberação do organismo, ele tem um tempo de até 30 minutos, ele vai manter essa conformaçãozinha dele. Eu consigo observar. Depois desse tempo, o que pode acontecer? Ele começa, então, a perder a sua estabilidade, pode perder, então, as estruturas aqui da sua membrana. O que acontece? O cisto, ele vai se desfragmentar, ele vai acabar perdendo sua conformação, e quando fizer o processo de coloração, eu não vou conseguir identificar. Por isso que tem esse tempo de 30 minutos. Do mesmo jeito, amostras pastosas, ela também tem um tempo um pouco mais hábil, um pouco mais estendido, de até 1 hora após a emissão. Já as fezes que são sólidas e semissólidas, elas já têm um tempo um pouco maior, de 4 a 24 horas. Se o paciente, por exemplo, ele fez a emissão dessas fezes, no caso, essa última aqui, ele fez a emissão das fezes na noite anterior ao exame. Pode colocar essa amostra em geladeira, identifica e depois leva na manhã seguinte para o laboratório. E quando eu não tenho esse tempo, como que eu posso, então, preservar as amostras se eu não consigo entregar ela nesse tempo hábil? Eu posso, então, pessoal, se não puder entregar elas nesse tempo hábil, eu posso manter elas conservadas para sua preservação. Eu posso utilizar, então, a refrigeração. Essa refrigeração, eu vou utilizar uma temperatura de 3 a 5 graus para armazená-la. Como eu já exemplifiquei, que são as amostras sólidas e semissólidas. Já as amostras líquidas e pastosas, elas precisam, se não analisadas durante esse tempo, elas precisam ser colocadas em conservantes. Esses conservantes irão conservar as formas evolutivas dos parasitas que possam estar ali dentro e permitir com que aquelas amostras, aquelas formas evolutivas, fiquem preservadas até o exame. Também, o que acontece quando que eu vou utilizar os conservantes? Os conservantes eu posso utilizar quando eu não tenho como entregar essa amostra em tempo hábil. A pessoa, por exemplo, mora em um local muito distante de um centro onde tem os laboratórios. Aí não tem como, mesmo que ela faça a preservação da amostra fecal corretamente. Por exemplo, se for uma amostra sólida. Ela mora, vamos dizer, a 6 horas de um local onde faz o exame. Como é que ela vai fazer para entregar a amostra? Ela utiliza, então, conservantes. Esses conservantes, pessoal, eles são comprados comercialmente, eles são os potes coletores, e nesses potes coletores, como eu já exemplifiquei, ele tem uma pazinha para fazer a coleta correta da amostra. Por quê?
você vai misturar a amostra fecal, vai ser uma parte de amostra fecal para 3 partes do líquido, para poder conservar. Por isso que vai colocar apenas uma pequena quantidade. Não vai ser colocado a amostra fecal que foi coletada totalmente dentro desses conservantes. E são diferentes os tipos de conservantes, pessoal. Eu tenho o conservante formalina, que é um dos mais empregados, o metiolato e iodo formaldeído, com a sigla aqui MIF. Também tenho o acetato de sódio ácido acético formaldeído, com a sigla SAF. O álcool polivilínico, que tem um fixador APV, o líquido de Schaude, e o fenol álcool etílico formaldeído. Cada um desses aqui, ele tem uma particularidade. Ele vai ser melhor utilizado para um determinado tipo de parasita. Eu não vou ter um conservante que ele seja, vamos dizer assim, geral, que ele vai preservar tanto formas evolutivas de protozoários, como também de formas evolutivas de eumíntios. Depende muito da suspeita clínica a qual o paciente está, vai ser então utilizado os conservantes. Aqui nesse quadro a gente vai mostrar como que é a questão da preservação. Se a amostra ela tem uma preservação temporária, que no caso é sobre refrigeração, como já exemplifiquei, de 3 a 5 graus Celsius. O estágio diagnóstico evolutivo dos parasitas que eu posso encontrar nessas amostras são cistos, ovos e larvas. Esses dois últimos aqui, ovos e larvas de eumíntios. O exame direto a fresco. Muitas vezes, o que acontece? O laboratório ele pode fazer a técnica parasitológica e também ele faz um exame direto a fresco. O que seria esse exame direto a fresco? É pegar um pouco da amostra fecal, colocar ela em uma lâmina, botar um pouco de água, homogeneizar, né, misturar, e depois pinga o Lugol e observa. Por que tem laboratório que faz isso? Para verificar se existe algum parasita ali. Como, por exemplo, a gente fez aquele análise macroscópica, que foi observar a amostra fecal. Durante essa observação dessa macroscópica, pode ser que uma das partes do bolo fecal contenha uma coisa que chama a atenção, como, por exemplo, uma mancha de sangue, um muco. Aí você vai... Isso ali intriga quem está realizando o teste, ele vai pegar daquele local um pouco daquela amostra para fazer o exame, para ver se tem um parasita ali. Aí ele faz, então, esse exame direto a fresco. Não é sempre utilizado, porque muitas vezes a questão do exame a fresco é mais para também tirar alguma dúvida. Como, por exemplo, foi feita uma técnica parasitológica, não foi encontrado nenhuma forma evolutiva, ou está muito estranho o que está sendo observado. O analisador pede para ser feito esse exame direto a fresco, para observar se realmente está condizente aquela amostra com aquelas fezes que não foi processada. Eu posso também, nessas fezes que foram utilizadas com essa refrigeração, eu posso fazer as técnicas de concentração. As técnicas de concentração, como o nome já diz, é utilizada para quê? Para concentrar e aumentar as chances de encontrar as formas evolutivas dos parasitas. Seja uma técnica mais específica, como, por exemplo, técnica de Fauci, técnica de Ritchie, técnica de Willis, técnica de Bergama Moraes, são exemplos de técnicas de concentração. E aqui, falando sobre a questão da coloração permanente, porque muitas vezes a gente pode preparar a amostra para ficar com essa coloração preservada por muito tempo. Porque quando a gente faz, normalmente no laboratório, a gente vai utilizar o Lugol e ela é uma coloração temporária, ou seja, só vai ser aquela lâmina, só vai ficar viável para ser analisada durante a realização do exame. Porque depois ela vai secar e não vai ser mais possível visualizar alguma estrutura que possa estar presente naquela amostra fecal.
Já quando eu faço a coloração permanente, ela fica por longo tempo. E isso é utilizado principalmente em locais de ensino, como, por exemplo, faculdades que têm um acervo de lâminas das formas evolutivas dos parasitas. Já nas colorações permanentes, nas preservações permanentes, temos aqui a formalina. Ela pode ser utilizada na concentração de 5 ou 10%, e as formas evolutivas que ela preserva, como a gente pode observar, tanto a formalina como a formalina tamponada, são cistos, ovos, lavas e ocistos. Eu não posso fazer o exame a fresco com elas. Nem quando eu tenho conservante, eu não faço o exame a fresco. Por quê? Porque esses líquidos, pessoal, eles são tóxicos. E para evitar a questão de toxicidade com quem está realizando aquele teste, não faz-se, então, o exame a fresco. A gente observa já que no MIF ele também preserva cistos e ovos e larvas. O líquido de Chaude é trofozoito e cistos. Já observa o que? A partir do líquido de Chaude e o Chaude modificado, eu não vou preservar o que? Vou passar aqui um pouquinho. Eu não vou preservar as formas evolutivas de quem? De eumintos. Só vai ter trofozoitos e cistos. E nos demais a gente pode observar que vai preservar tanto as formas evolutivas dos protozoários, como também dos eumintos, como por exemplo ovos e larvas. E a gente observa aqui qual delas aqui que a gente pode fazer técnicas de concentração. O líquido de Chaude não faz na técnica de concentração e nem o líquido conservante PAF. Os demais pode fazer então essa técnica de concentração, que é no caso para encontrar alguma forma evolutiva ou do protozoário ou do euminto a ser pesquisado. E aqui só mostrando essa última coluna, mostrando qual é o nome da coloração permanente que eu posso utilizar de acordo com o líquido conservante. Então, pessoal, essa parte aqui da coloração permanente, ela é mais utilizada em laboratórios de universidades para manter a conservação dessas lâminas e também laboratórios de referência para ter aquele acervo para dúvidas em relação a algum diagnóstico. Então, pessoal, era isso que tínhamos para hoje em relação a essa aula. Vou colocar para vocês no Google Classroom a atividade